Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. É isso aí, pessoal. Boa noite. É um privilégio imenso estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é sempre só sucesso, só alegria, é pra cima, sempre de bem com a vida. Eu me sinto muito feliz toda noite aqui na TV Metrópole, canal 16, aí dentro da sua casa com você, e 9h30 da noite aqui. Apenas meia hora, mas meia hora bem especial. E a gente sempre traz convidados muito especiais para vocês, para poder a gente bater um papo aqui que vai certamente lhe ajudar em alguma coisa. E hoje nós vamos trazer um convidado bem especial, que ele vai falar de primeiros socorros, vai falar das atividades do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, que são diversas atividades que certamente vai mudar a sua visão com relação, ou ampliar a sua visão, não vou dizer mudar, mas ampliar um pouco mais a sua visão com relação a esse trabalho fantástico dos bombeiros cearenses. Ok? Vamos receber o Tenente Coronel Oswaldo. Bem-vindo, Tenente. Seja bem-vindo. É um prazer imenso ter vocês aqui no programa do Auri, TV Metrópole, Caucaia. Você é comandante dos bombeiros de Caucaia, né? Sim? É sim, Auri. Boa noite a todos. Nós somos comandante aqui da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros, aqui no município de Caucaia, tá? A gente desenvolve atividades desde a parte do combate a incêndio, que talvez seja o que as pessoas mais veem, mas também desenvolvemos atividades de salvamento aquático das praias, e aí estamos presentes em toda a orla de Caucaia, nessa prevenção, digamos que diária, né? Você fala, quando fala de salvamento aquático nas praias, são socorros que, quando acontece algum evento? Sim, a gente permanece vigilante nos postos de guarda-vidas, tá? Principalmente, nas principais barracas ali do Cumbuco, do Icaraí, no Cauípe. Então temos postos de guarda-vidas espalhados por todo o litoral da Caucaia, fazendo também essa prevenção de guarda-vidas. Caso alguém que esteja tomando banho, algum banhista, se afogue, nós temos uma equipe pronta para intervir. Assim, qual é a relação de Corpo de Bombeiro, Polícia Militar? É uma corporação só? São distintas? Como é que é isso aí? Olha só, nós já fomos um dia o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Desde 1990, se não me falha a memória, o Corpo de Bombeiros emancipou-se, e aí então nós somos uma corporação à parte, independente. Então hoje nós somos apenas o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Mas temos as nossas raízes, sim, na Polícia Militar, no que nós chamamos de Gloriosa. O Corpo de Bombeiros teve uma época aí, ficou bem conhecido, não só porque a parte de combate a incêndio, isso aí já é, quando se fala em bombeiro, já sabe que é combater incêndio, né? Mas teve uma época que os bombeiros se divulgaram bastante aqui com relação àquelas atividades físicas que faziam nas praças, ou ainda fazem, como é que está como foi que surgiu isso aí, e até onde chegou, ou ainda vai dar continuidade? Como é que é isso aí? Olha só, funciona assim, Auri. Nós temos um importante trabalho de prevenção, e essa prevenção também vai com relação à terceira idade, do que a gente chama da melhor idade. E esse projeto começou como que um desejo de acolher essas pessoas que faziam caminhadas ali pela orla da leste-oeste, na verdade, em Fortaleza ainda, e aí de fazer apenas um pequeno alongamento. Só que o carisma do bombeiro envolveu tanto que desse alongamento
se passou a ministrar um pequeno aquecimento, e disso se gerou esses núcleos espalhados por todo o estado do Ceará de atividade física. Vale sempre salientar que os bombeiros que estão ali à frente, todos são técnicos em educação física, e muitos deles são graduados e pós-graduados na área. Então é um trabalho de prevenção que nós fazemos, tá? Prevenção a acidentes, prevenção no sentido de resgatar essas pessoas do ostracismo, do sedentarismo. Então isso para a gente é muito motivante, é uma troca de energia muito grande. Tanto o bombeiro se torna mais querido, motivado, como quem está recebendo a aula também se sente valorizado. Vamos voltar um pouquinho aos projetos das praias aí. Isso funciona normal em todo o litoral cearense ou só aqui em Caucaia? Não, o projeto das praias, que é esse de guarda-vidas, ele funciona tanto na Praia do Futuro, Fortaleza, como funciona na Caucaia, mas nós temos praias de maior destaque que também recebem esse serviço, como em Aracati, na Canoa Quebrada, e também em Jericoacoara. Então nós temos postos de guarda-vidas no litoral cearense, basicamente nesses lugares que eu te falei. Obviamente, nós temos períodos carnavalescos ou períodos de Semana Santa, esses postos são estendidos, e aí nós cobrimos desde o Icapuí, estendendo pelo litoral fortalezense, capital, região metropolitana Caucaia, e descendo lá até no Camucim. Nesses períodos festivos que você mencionou agora, existe uma demanda bem maior, né, desse serviço. Você, além de ampliar, porque tem essa demanda, né? Vocês ampliam a oferta. Mas, assim, com relação a acidentes, casos que acontecem aí, existe assim, uma estatística aqui do Corpo de Bombeiros do Ceará, como é que acontecem esses acidentes, esses problemas de afogamento, tem assim o que vocês fazem, o trabalho de vocês, tem assim uma redução em causas mortas? Existe alguma estatística feita por vocês? Tem sim. A gente tem estatísticas dos afogamentos que ocorrem no Ceará anualmente. E a gente trabalha em cima dessas estatísticas, do número de pessoas, de banhistas por metro quadrado. Então, por exemplo, nós tivemos uma grande barraca de praia que veio aqui para o litoral de Caucaia, que ela já era conhecida em Fortaleza. E quando ela se instalou nesse determinado ponto, nós tivemos que criar, sim, um novo posto de guarda-vidas lá, porque sabíamos que, como a barraca tinha capacidade para 4.000 pessoas, a gente imaginou que pelo menos 40 delas gostariam de estar dentro d'água. Isso já causa um risco, sim. Então nós temos áreas que são mais propícias para isso. Nós temos aqui, na própria Caucaia, o Cauípe, que é um local onde é uma grande aglomeração de pessoas, onde chegaram de ônibus para piquenique. Então nós temos tanto um número grande de pessoas, como também temos um grande número de acidentes. Graças a Deus, nós não tivemos acidentes fatais na região do Cauípe durante a minha gestão. Pois é, e assim, a praia aberta e essas praias aí, junto com rio, lagoas, aí que fica mais manso, geralmente as pessoas gostam, muita gente gosta de estar nessas. Qual é o que gera mais problemas aí o que gera mais problema, como você falou, são os locais em que a gente não tá coberto pelo Corpo de Bombeiros, não está coberto pelos guarda-vidas. Esse é um local difícil da gente imaginar que vai ter ali um acidente. Então a gente tem que colocar guarda-vidas onde tem um maior número de pessoas. Então existem localidades onde tem um manancial d'água, mas ali não vai ter bombeiro, porque não há um fluxo tão grande de pessoas. Mas eu tenho ali 30 pessoas, 40 pessoas, já é um número bom, é verdade. Mas estatisticamente eu não tenho ocorrências naquele local. Então eu tenho que privilegiar locais onde eu tenho o maior número de ocorrências ou de resgates. E o Cauípe, sem sombra de dúvidas, é um local de bastante risco. E no caso dessas ocorrências domésticas que acontecem em casa, né? Eu quero um princípio de incêndio, a pessoa liga para os bombeiros, né? Tem um número lá, qual é o número? Isso mesmo. O número é esse mesmo, é 193. 193, Então é verdade, sim, os acidentes domésticos eles são um outro importante fator de cobertura do bombeiro, digamos assim. Então, às vezes, é o simples fato de você usar um carregador de celular pirata, ele pode provocar uma sobrecarga e causar um incêndio. Parece bobo, né, Uri? Mas isso tem consequências tremendas. E o Corpo de Bombeiros faz esse tipo de atendimento de ocorrências, e aí já se tornou uma ocorrência de um pequeno incêndio,
tá? O número que a população pode ligar é, sim, o número 193, tá? Se você ligar 193 ou 190, eles vão cair numa mesma central. Essa central vai despachar para as nossas viaturas. O quartel que atende aqui a região da Caucaia, ele situa-se ali no Icaraí. Pois é, mas tem outras demandas também, né? Por exemplo, não é só incêndio. Por exemplo, se eu estou em casa, a família está lá e acontece um incidente, um acidente com, por exemplo, uma criança engasga e liga para os bombeiros. Vocês têm... dá esse atendimento também ou vocês passam para outro número aí? Olha, Auri, procurar um ambulatório. Eu tenho certeza que você já deve ser, se não for fã do bombeiro, pelo menos conhece bem. É verdade, sim, Auri, a gente consegue, através do telefone, os operadores que estão na nossa central, que chama-se a CIOPS, que é uma central integrada, eles conseguem te passar orientações para essas situações, digamos que mais, não vou dizer que sejam básicas, né, mas são mais urgentes, tá? Mas também, nesse intervalo da conversa, está sendo deslocada uma viatura para esse atendimento, tanto de maus súbitos, como de desmaios, como de infarto agudo do miocárdio, que é aquela dor tremenda no coração. Então a gente desloca sim uma ambulância, a gente tem todos esses serviços aqui na Caucaia. A gente tem um quartel do Corpo de Bombeiros que tem combate a incêndio, salvamento aquático, ambulância para esses atendimentos. Ainda tem um outro importante serviço, que é o carro de desencarceramento, é o carro de resgate. Quando há acidentes automobilísticos e que as vítimas ficam presas nas ferragens, a gente tem uma guarnição específica que consegue fazer esse desmembramento, esse desencarceramento de uma vítima presa dentro das ferragens de um carro. Essa semana, alguns dias atrás, eu ouvi uma reportagem aí na TV de um cidadão que ele tinha hábito de ir nos matos, fazer caçar e tudo, e ele caiu, ele tinha deficiência física, ele caiu numa vala e não conseguiu sair, ficou 48 horas lá, né? Num caso desse, quando o bombeiro é acionado também, faz o atendimento? Faz sim. Olha, a gente vai ter uma primeira equipe de intervenção, que ela vai fazer uma varredura do local, colher informações e acionar um outro serviço importante que nós temos, que é o de cães. Busca com cães. Para essa atividade específica aí de uma pessoa perdida no mato, ou que há uma suspeita de que ela tenha se acidentado, não conseguiu mais voltar, a gente tem são os cães nossos, os cães farejadores do Corpo de Bombeiros, eles conseguem fazer esse serviço de varredura e rapidamente localizar, ou dentro de poucas horas, conseguir localizar essa pessoa viva ou eventualmente em morte. Um evento como esse aí acontece sempre ou é uma coisa muito, muito rara, esporádica? Não, é uma coisa comum. Não chega a ser corriqueira, é comum. Auri, mas é bem comum sim, tá? Mas antes da gente colocar os cães para atuar, a gente procura primeiro coletar dados, saber se realmente aquela ocorrência é a necessidade dos cães, se existem indícios de que essa pessoa realmente se perdeu naquele local, porque às vezes pode ser também um idoso que tem um Alzheimer, entendeu? Então alguém que tem alguma doença mental. Então a gente tem primeiro o cuidado de verificar as situações todas para depois enviar uma equipe com cães. Ok, pessoal, nós estamos conversando aqui com o Tenente Coronel Osvaldo, comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Caucaia. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, coronel, e daqui a pouco a gente está de volta. Que falta me faz um xodó, e como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero programa do Auri. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito.
Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. SBC e você, unidos para sempre. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você que é trabalhador, você que é dona de casa, você que é aposentado, tem o direito agora, tem o privilégio agora de adquirir esse plano a partir de R$ 29,90 mensais. É isso aí, pessoal. A partir de R$ 29,90 mensais você pode adquirir o plano memorial de 5, 10 até 15 ocupações. E se você ligar agora, se você ligar hoje, você terá ainda como brinde a abertura de terreno grátis no seu contrato, você terá a lápide grátis e também a exumação grátis. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Tá no coração da gente, eu e você, unidos para sempre. SBC tá no coração. Programa do Auri, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver. É isso aí, pessoal, de volta aqui com o programa do Auri, com o comandante Oswaldo, do Corpo dos Bombeiros, falando um pouquinho das atividades do Corpo de Bombeiro aqui do Ceará. Mas, assim, comandante, fala um pouquinho da história, como foi que surgiu o bombeiro aqui, isso veio desde quando, né, essa instituição? Vamos lá, Auri, vamos lembrar um pouquinho de história. O Corpo de Bombeiro, com a vinda da família da corte portuguesa para o Brasil, obviamente era necessário trazer vários elementos que existiam em Portugal que não existiam aqui. Juntamente com isso, chegou também o Corpo de Bombeiros. E aí a data específica nossa é 2 de julho, é a data oficial de criação do Corpo de Bombeiros no Brasil. Então essa ficou como uma data nacional nossa. Semana passada nós comemoramos essa data, esse evento, como anualmente comemoramos, mas de uma forma diferente, né? Antigamente a gente fazia solenidades, formaturas, fazíamos palestras, entrevistas, demonstrações na Praça do Ferreira. A gente fazia uma semana do que a gente chamava de Semana de Prevenção. Mas já esse ano as coisas ficaram diferentes, Auri. Essa questão dessa pandemia mudou muitos conceitos de muitas coisas, né? E aí nós tivemos que nos adaptar e nos reinventar a uma nova situação. E o Corpo de Bombeiros fez uma semana de prevenção totalmente virtual. Foram feitas várias lives de temas específicos. Tratamos sobre aquele prédio que desabou do Andréas, numa live específica com o comandante do bombeiro. Trouxemos especialistas em outras áreas, como essa que eu te falei dos cães, salvamento aquático, combate a incêndio. Temos uma tecnologia totalmente nova hoje em dia de combate a incêndio. Então foi feito tudo isso de maneira virtual, de maneira online, né? Todo mundo na sua casa e o bombeiro trabalhando aí através das redes sociais. Pois é,
Os bombeiros tem atividade amplas, né? Por exemplo, você tem você vai fazer uma construção, construir um prédio, você tem que ter autorização, tem que ter um projeto junto aos bombeiros, apresentar. Como é que funciona isso aí? Originalmente são muitas áreas, né? A gente tem uma área específica lá no Corpo de Bombeiros, que é o setor de engenharia, que a gente onde emite esses pareceres, esses laudos técnicos. Para um estudo desse de funcionar de TV, ele certamente passou por uma vistoria do Corpo de Bombeiros, onde foi dito que, olha, naquele local ali tem que ter um extintor, nesse outro tem que ter aqui uma canalização preventiva de incêndio. E para que isso exista, a gente também tem que elaborar normas. Então existe uma câmara técnica lá no Corpo de Bombeiros que periodicamente se reúne, tanto para criar novas normas daquilo que ainda não existe, como para aperfeiçoar aquelas que já existem. Tá? Então, por exemplo, eu tenho normas específicas para local onde eu tenho venda de gás, eu tenho normas específicas para casa de shows, eu tenho normas específicas para escola. E esse é um outro importante vetor de prevenção no Corpo de Bombeiros. E é obrigatório, né? Você, por exemplo, você falou casa de gás, né? Você vai montar uma loja de gás, é obrigatório você ter essa autorização do Corpo de Bombeiros, né? Como, por exemplo, o estúdio desse aqui, é obrigatório você ter essa autorização, não é isso? O que deveria ser, como é que eu posso te dizer, o que deveria ser voluntário como termos de prevenção, funciona no nosso país de maneira obrigatória através de lei. Tá? Então nós temos uma lei específica no estado do Ceará que cuida dessa legislação de combate a incêndio e sim, Auriel, obrigatório para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, de determinadas atividades de risco. Por exemplo, um cinema, ele tem uma classificação de risco alta, porque são várias pessoas, um ambiente fechado, escuro. Então eu tenho que ter uma rota específica com iluminação de emergência, eu tenho que ter extintores, eu tenho que ter pessoal treinado, habilitado, para socorrer essas pessoas em caso de desastre ou de incêndio. Vocês têm algum programa para desenvolver junto às comunidades, escolas, sei lá, de programas assim de prevenção de acidente, prevenção de problemas de saúde, como acontece? Existe algum programa no Corpo de Bombeiro para levar essas comunidades? Tem sim, Auri. A gente tanto tem o programa Bombeiro na escola, onde nós ministramos palestras nas escolas. Eu acho que toda escola, anualmente, pelo menos, ela tem uma feira cultural, uma semana cultural. Então, o Corpo de Bombeiros se disponibiliza a enviar pessoas para palestrar sobre segurança, sobre acidentes do lar, sobre o que você vai fazer se o coleguinha aí do teu lado ficar engasgado. Eu vou meter a mão mesmo nas costas dele assim? Não, claro que não. Existe uma outra técnica para ser utilizada para desobstruir essa via aérea, tá? E se esse colega levar uma queda e ele bater com a cabeça e desmaiar, o que eu vou fazer até o bombeiro chegar? Então a gente tem ciclo de palestras, sim, para as escolas especificamente. A gente tem um outro projeto para adolescentes que a gente quer trazer para a implantação aqui na Caucaia, que é o Jovem Bombeiro Voluntário. Esse sim, ele busca mais os adolescentes que estejam numa faixa de risco, numa zona de risco, que sejam pouco assistidos, para que a gente possa trabalhar, que a gente possa ter noções de cidadania, que a gente possa tentar construir um país melhor, que eu acho que essa é a função de todos nós brasileiros. Bem, eu estava pensando assim, comandante, você falou em jovens, né? Para o jovem, que eu acho que para entrar no Corpo de Bombeiro, eu acho que um velho, assim como eu, não dá para entrar lá, né? Apesar de eu recebi uma comenda de bombeiro, eu sou um bombeiro, eu não me lembro mais, recebi uma medalha, uma comenda, um título, né? Quando eu era vereador de Fortaleza, né? Eu sou um bombeiro aí, eu não sei como é que chama, né? É porque a gente tem alguns títulos, certamente você foi agraciado com uma comenda que a gente chama de bombeiro no grau de grande oficial. Tem um grau lá, né? Tem um grau que eu recebi essa comenda lá na Câmara, quando vereador. Mas assim, o jovem, uma pessoa quer ser um bombeiro militar, né? Qual é a faixa etária que ele tem que estar e qual o grau de instrução que ele tem que estar e o que é que ele tem que fazer para se tornar um bombeiro? Hoje em dia a gente tem duas maneiras de você entrar no Corpo de Bombeiros, tá? A gente tem uma carreira, que é chamada carreira de praças, onde você vai ser soldado, vai seguir uma vida na caserna, e você vai ser cabo,
sargento, subtenente e chegar a oficial. Essa é chamada carreira de praças, tá? Ela é exigida hoje em dia em nível médio, tá? O que a gente conhecia como um segundo grau, né? Em nível médio. E a gente tem concursos regulares pelo governo do estado nessa nivelação média. E a gente tem um outro patamar de entrada, que é a chamada carreira de oficial. Essa você começa ali como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Essa daí ela exige nível superior. E das idades de entrada? Se não me falha a memória, a idade máxima hoje em dia são 30 anos, tá? Para ambas as carreiras. Porque você imagina que entrando com 30, você vai ainda percorrer no mínimo 35 anos de serviço. Serviço Então, prestado. Eu não posso estender muito essa entrada, porque senão eu vou ter um bombeiro que vai estar com 80 anos e ele já não terá mais a mesma capacidade e vigor de atendimento. Então, como é uma profissão que depende muito da parte física, depende do intelectual, mas é exigido muito a rusticidade na execução, a gente precisa ter pessoas... São essas duas vertentes. Uma é a carreira de praça, né, que você fala? Nessa carreira de praça, a pessoa pode chegar a ascender a esse título, aí, essa patente de coronel? Ou ele tem que já entrar como aspirante, com curso superior? A carreira de praça, como você vai gastar muitos anos na base, quando você chegar ao oficialato, que seria ali como segundo ou primeiro tenente, você já está no final de carreira, Auri. Então, assim, hoje a legislação permite que o praça chegue até o nível de major, que já é um oficial superior, tá? Mas são pouquíssimos, tá? A grande maioria chega a tenente e capitão. E o outro nível, como oficial, você chega até coronel fechado. No meu caso, eu sou tenente-coronel. Tem 2 douradas no ombro, falta a última. Dourar a terceira. Mas, Auri, o mais importante é o seguinte. Quem é bombeiro, por muitas vezes, não se atém à patente em si. Tá? A gente é bombeiro por paixão, por desígnio de Deus. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, na rua, o que você faz da vida? Eu sou bombeiro. Mais importante para mim, eu acredito que para muitos dentro da instituição, mais importante é ser bombeiro. De que maneira você vai estar, se dentro de uma carreira de oficial ou de praça, eu acho que vai fazer pouca relevância. Tá? Apenas que um teve mais oportunidades do que o outro, mas a real da história é cativa-se pela profissão, pelo mistério do exercício da profissão. Tem um amigo que é bombeiro e ele era piloto de helicóptero de uma instituição lá, Ciopaer. Ainda existe essa instituição? É do bombeiro, é da polícia? Não. A Ciopaer é onde ficam os helicópteros. A Ciopaer, ela é da Secretaria de Segurança Pública e ela agrega tanto polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, tá? Inclusive o nosso comandante-geral, ele já foi piloto da Ciopaer, o coronel Holanda, a quem eu rendo também a minha continência aqui. Ele já foi piloto da Ciopaer, hoje em dia é comandante-geral do Corpo de Bombeiros. E nesse período todo aí, esses 3, passando já para o 4º mês aí de pandemia aí, com essas proibições, né, em praias, né, os bombeiros atuam como fiscal, fiscalização, tem atuação nas praias para isso, para... sei lá, se existe uma proibição, é impedir mesmo, né, que as pessoas... Como é que funciona isso aí? Sim, Auri, tem essa função sim. O bombeiro passou a atuar na praia, principalmente, fazendo essa prevenção, pedindo que as pessoas permanecessem em casa, que a praia estavam proibidas, praias, praças, que as pessoas permanecessem ali. Mas eu estou longe de todo mundo, eu estou isolado. Mas igual a você, existem outros 300 que estão em casa que também gostariam de estar na praia. E aí por que é que só alguns poucos 30 estão? Então, para que eu não favoreça alguns poucos e que quem está em casa se sinta... Cara, tem hora que eu digo assim, rapaz, eu acho que eu sou o bobo da história. Porque está todo mundo saindo, passeando, indo e voltando e só eu estou em casa. Então a gente pede para as pessoas, sim, retornarem para suas casas, manter o isolamento social. O que é que você mais valoriza no ser humano, coronel?
Agora, o que eu mais valorizo é realmente essa capacidade da pessoa enxergar como o outro enxerga, de enxergar a dificuldade do outro e ajudar. Eu acho que o que eu mais admiro no ser humano é essa capacidade que ele tem de ser solidário. Nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente consegue perceber o quanto as pessoas são solidárias, o quanto elas entendem que não basta apenas eu ter pão para mim, se o meu irmão do lado aqui está passando fome. De que adianta eu ter tanta abundância na minha mesa e no outro não ter nada? Que se no final, Auri, a gente vai embora dessa vida e não leva muita coisa, não leva nada, né? Exato, assim. Mas o nosso povo, né, o brasileiro, sobretudo nosso cearense, é um povo muito solidário, né? Tem assim, experiências especiais no momento que você está atuando para salvar uma vida, de aparecer um voluntário, um cidadão comum ali voluntário para ajudar. Você já teve alguma experiência dessa, comandante? Auri, nós tivemos várias experiências dela no Edifício Andréa, lá no desabamento do Edifício Andréa. Eu trabalhei todas as noites lá. Eu preferia trabalhar o turno da noite, opção particular minha, porque de dia tem muita gente. Mas assim, lá no Edifício Andréa, a gente viu muito da solidariedade das pessoas. Era muito gratificante você ver tanta gente querendo ajudar. E às vezes você estava ali no meio da noite, quando dá 3 da manhã, Auri, as câmeras têm ido embora, os holofotes já têm se apagado, e só quem está lá, quem quer realmente trabalhar. Tá? Exatamente. Então, quando dá 3 da manhã, você vê uma pessoa lhe abordar e dizer assim: ô bombeiro, quer um café? Cara, isso, deixa eu te falar, é impagável. Olha, a pessoa, é porque ela tem uma garrafa de café e ela quer lhe ajudar com isso. E eu acho que é essa solidariedade humana que me contagia. Ok, comandante, obrigado por ter vindo. Foi muito boa a sua explanação aí do seu trabalho, da sua profissão e do geral, né, da instituição Corpo de Bombeiro, né? Muito obrigado aí por ter vindo ao nosso programa. Auri, nós agradecemos. O Comando do Corpo de Bombeiros agradece essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, falar um pouco sobre a corporação e engrandecer o público que assiste o programa, a sociedade cearense. Nós que agradecemos, Auri. Ok, comandante, obrigado. Nosso querido Maestro Júnior e Arlene Dantas, contatos para shows? Nosso telefone para show é 986054472. Eu agradeço de todo o meu coração, mente e força, o carinho da sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida cada vez mais, hoje e sempre. Durma bem e sonhe com os anjos. Amém. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.